Nós temos um Deus bom. Deus é bom o tempo todo, Ele é bom. Tem um versículo no Salmo 34, se não me engano, acho que é o versículo 8, que fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então nós temos que provar, Deus é bom. Quando você olha para você mesmo e diz, Deus é bom, Ele é um Deus bom. Repete para você mesmo, não importa quem está do teu lado, Deus é bom. Ele é um Deus bom. Quando você diz isso, dá para lembrar daquela oração de Abacuque. Abacuque, ele orando, ele olhou a circunstância e aparentemente tudo estava ruim para ele. Não havia mais gado nos currais, a videira estava mentindo, aparentemente era um dia mau. Mas ele, no coração dele, ele confiava, ele se alegrava no Senhor. Então, esta é a resposta que nós damos para o adversário. Você nunca pode se esquecer de que existe uma guerra espiritual. Existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual é muito mais real do que aquilo que você enxerga. Se você andar por vista, só falando aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo, você vai ser uma pessoa natural. Se você vai ao médico e lhe diz que você está doente, então você sente todos os sintomas e você chora e você diz, estou doente. Se o seu marido olha para você e fala, não gosto de você, você acredita. Se o seu filho fala para você, olha, você é uma péssima mãe, você acredita. Mas se você olhar para a palavra, você vai descobrir que a verdade para a sua vida é aquilo que a palavra de Deus diz. Então, todos os teus filhos são ensinados do Senhor, e grande é a paz sobre eles. Esta é a verdade. Essa é a verdade. Não tem outra verdade. Se você olhar para o seu marido, ele é um homem que me ama, como Cristo ama a igreja. É um homem de mãos santas, porque você é a mulher virtuosa que edifica a sua casa. Esta é a verdade. Se você é um homem e olha para sua esposa é uma mulher virtuosa que edifica a sua casa. É tão interessante que a Bíblia diz que a mulher é a mulher que edifica. A tola, com as próprias mãos, destrói tudo. Como que eu consigo destruir? Com o comportamento errado, fora da verdade. Quando você pega a palavra de Deus é a verdade. Esses dias eu falava com uma mulher e ela perguntava, mas fulano não é crente? Falei, uma pessoa cristã, que eu saiba. Então por que o marido dela foi embora? Deus não faz todas as coisas? Faz. Só que a Bíblia diz, se você é casada com um homem que não anda na verdade, se você é casada com um homem que ainda não nasceu de novo, e ele permite que você ande na verdade, ele não se importe, fique casada com ele. Mas se esse homem quiser se apartar de você, deixa ele ir. É melhor ele partir em paz do que ter contendas e brigas. Não foi você, cristã, que mandou ele embora, ele quis ir. Se ele quer ir embora, a Bíblia diz, deixa ele ir. Nós temos que entender que a palavra de Deus é a verdade. E Deus nos ama. Deus é um Deus bom. Quando você começa a andar nessa verdade, dia após dia, para a sua própria vida, não importa o outro, não importa o que a pessoa pense, você pensa segundo a palavra. Você crê na palavra, você anda firmada na palavra. E nessa noite, se você olhar todo um contexto, e não importa o que você esteja enfrentando, você vai olhar tudo e você vai erguer suas mãos e dizer, Deus é bom. Ele não é bom porque as coisas vão boas para mim. Ele é bom, o tempo todo Deus é bom. Eu sempre gosto de lembrar daquela imagem de um soldado no meio da guerra. Ele tocava piano, todo paramentado para a guerra estourando de tudo quanto é lado. E no meio da guerra ele tocava piano.
Assim é o poder do louvor. Não importa o que está acontecendo aqui fora. Importa aquilo que você pensa dentro de você, aquilo que você crê. Deus é bom. E a palavra de Deus é a verdade para você. Não importa o que você está vivendo, a verdade de Deus, ela é real. A Bíblia diz, tudo vai passar, tudo, menos a palavra de Deus. Ela nunca vai passar. O problema é que nós nos esquecemos que estamos passando por este mundo. O problema é que você tem que entender que Deus, Ele tem a melhor história para você, o melhor plano para você, para a sua vida. E quando você se agarra na palavra dele, para a sua própria vida, não importa o outro, você pratica para você, tudo ao seu redor começa a mudar, porque ele é um Deus bom. Amém? Pedi para o Daniel colocar um louvor instrumental e no seu lugar mesmo, fecha teus olhos, você que está comigo pela internet. Não importa o que você está enfrentando. Comece a pensar, Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. O nosso Pai Celestial é bom. Então, fala para você mesmo, verbaliza, Deus é bom para mim. Deus me ama. Não olhe a circunstância, não olhe aquilo que você sente. Simplesmente olhe a palavra, Deus é bom. O tempo todo Ele é um Deus bom, um Deus que me ama. Um Deus que quer o meu bem, um Deus que está atrás de você para te abençoar o tempo todo. Nessa noite, Pai, nós erguemos as mãos e dizemos, Tu és um Deus bom. O tempo todo o Senhor é bom. O Senhor é um Deus bom. O Senhor é bom para nós. O Senhor só faz o bem para nós. O Senhor é por nós, o Senhor não é contra nós. O Senhor é por nós. E nessa noite, Pai, tudo o que desejamos é dizer que nós cremos em Ti. Colocamos toda a nossa confiança em Ti. Toda a nossa confiança. O Senhor é bom para nós. Nessa noite provamos da Tua bondade e da Tua misericórdia. O Senhor é bom. O Senhor só quer o nosso bem. O Senhor não nos quer fracos, doentes, cabisbaixos, depressivos. Naquela cruz, Jesus pagou um alto preço para que nessa noite provássemos da Tua bondade, recebêssemos cura no nosso corpo, refrigério na nossa alma, para que nesse momento o Senhor esteja indo de encontro às nossas necessidades. E aquilo que era derrota, o Senhor transforma em vitória. Aquilo que era derrota, o Senhor transforma em vitória. Muito obrigada, Pai, por essa noite gloriosa, noite poderosa, noite de mudança, noite de amor. O Senhor nos ama. O Senhor é um Deus que nos ama. Cada pessoa que está comigo nessa noite, Pai, ela recebe de Ti. Ela recebe milagre. O Senhor vai de encontro às nossas necessidades. E o Senhor opera milagres nessa noite. É maravilhoso poder olhar uma cruz vazia. É maravilhoso podermos confiar em Ti, saber que o Senhor não é contra nós. Saber que um dia o Senhor enviou o Seu Filho e Ele atravessou a morte, Ele venceu, Ele passou pela morte e nos alcançou, Senhor, para que hoje estivéssemos recebendo tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos, Pai. Nós recebemos nesta noite tudo o que estamos precisando. Obrigada pela cura. Tu és o Senhor que cura a nossa coluna. Tu és o Senhor que cura todas as dores. Nenhuma dor pode ficar na Tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelas dores que vão desaparecendo. Muito obrigada, Pai, pela Tua provisão. Tu és Deus de provisão. Tu és Deus maravilhoso. Tu és Deus que sara, Deus que cura. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa noite maravilhosa. Amém? Vamos pegar comigo Isaías 40.
Vamos ver o quanto que a palavra de Deus é poderosa. Você pode confiar na palavra. Nessa noite, não importa o que você está enfrentando, não olhe a circunstância. É muito fácil você entender o que eu vou explicar agora. Pega primeiro Isaías 40. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Dia após dia, o meu homem exterior, a minha carne, ela vai envelhecendo. Ela vai voltar ao pó. O meu homem interior, existe poder dentro de mim. Aquela pessoa que ainda não nasceu de novo, ela é uma pessoa natural que anda pelos seus sentidos naturais. Então, se ela sente dor, ela chora. Se alguém a irrita, ela briga. Se alguém diz que ela é feia, ela fica depressiva. Ela pode roubar, matar. Ela acha que está tudo certo. Ela aceita tudo como fosse natural. Ela pode ser uma pessoa muito educada, muito fina, mas sempre ela vai agir segundo a maneira que ela pensa. E ela pensa como o mundo pensa. E a Bíblia diz que toda a estrutura do mundo jaz em trevas, na falta de conhecimento de Deus. Então ela segue o curso do mundo. Então, se ela tem dinheiro, ela pensa, eu posso comprar. Se ela nasceu numa família que não tem condição financeira, ela fica brava com Deus, ela acha que, por que eu nasci nesse lugar, por que eu não nasci naquele outro lugar? Ela não entende. Mas aquela pessoa que nasceu de novo, que saiu daquela condição de morte e foi transportada para aquela condição de vida em abundância em Deus, ela tem uma vida diferente dentro dela. Ela tem um poder habitando dentro dela. Então, dentro dela passou a habitar a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer orar por ela. Então, todas as vezes que ela passa tempo orando no Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus que está dentro dela, que está orando por ela, começa a pressionar todo o sentimento errado. E todas aquelas coisas que estão pressionando a ela, ele começa a empurrar. Ele começa a empurrar. Ele vai puxando a verdadeira vida para fora. E aquilo vai ficando para trás. O caráter daquela pessoa começa a mudar. E o futuro dela começa a mudar. O diabo tem medo quando você ora em línguas. Ele não tem medo de uma pessoa que é batizada no Espírito Santo. Requer temor para ele, sim, mas ela não pratica a oração em línguas. Então, esse princípio espiritual não funciona na vida dela, porque ele consegue neutralizar. Simplesmente ela fica muito feliz. O máximo que ela pensa é que ela é melhor do que o outro, porque eu fui batizada no Espírito Santo e eu sou melhor do que você. Você não ora em línguas, eu oro. Então, a situação mais confortável. Mas quando ela começa a orar em línguas, quando ela começa a orar em línguas, começa a ter poder dentro dela. Porque aquele que está dentro dela é maior do que aquele que anda pelo mundo. Então ela começa a ter entendimento. Ela começa a enxergar tudo como Deus enxerga. A mente dela começa a mudar. Então todos os dias ela está lá orando no Espírito Santo, orando em línguas. E ela vai tendo entendimento. E a depressão vai caindo dela. A fraqueza vai caindo. O medo vai embora. E ela começa a andar de uma outra maneira. Ela começa a ficar firme e forte por dentro. Porque ela começa, o Espírito Santo que está dentro dela começa a pressionar aqui fora. E ela começa o quê? A andar no sobrenatural de Deus. Então essa pessoa vai experimentar aquilo que poucas pessoas vão experimentar. Porque eu posso falar de Deus, o diabo não se importa. Ele não liga, ele até lembra você, olha, você não quer ir lá na praça pregar de Jesus? Esse não é o problema. O problema é quando você começa a ficar edificada na fé. E aí você não sucumbe mais às iscas dele. Porque antes ele mandava um soldado raso e ele conseguia te deter.
Você ficava lá brigando com as situações e circunstâncias. Ficava lutando. Ele conseguia deter você. Aí você começa a orar no Espírito Santo. Aí um soldado não consegue te parar. Então ele vai mandar o cabo, o sargento, o tenente, o coronel, alguém vai ter que deter você. Porque você começa a ficar forte. E as coisas deste mundo vão perdendo valor para você, porque você vai enxergando o invisível. Lembra, lá quando você lê Hebreus 11, Moisés, ele enxergava o invisível. Por isso ele preferiu não ser mais chamado filho da filha de Faraó, ele desprezou toda a riqueza dos palácios, porque ele enxergava algo superior. O diabo tem medo quando você enxerga algo superior. Quando você conhece a natureza humana. Hoje eu estava ouvindo o Evangelho de João no carro, no capítulo 3 ou capítulo 4, não me lembro. A Bíblia diz que Jesus, ele conhecia a natureza humana. Por isso ele não confiava na natureza humana. Não confiava nos homens, porque ele conhecia a natureza humana. O diabo também conhece a natureza humana. Ele sabe colocar as iscas que te atraem. É você que tem que tomar a decisão de querer mais de Deus, de passar tempo naquele lugar secreto. E de propósito, você ora. De propósito, você pega a palavra e você confessa a palavra. Não importa que tudo esteja indo mal aqui fora. Você vai orando. Você vai louvando. Você vai crendo na palavra. A palavra de Deus é poder. Você não é aquilo que você sente. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você não tem que bater boca com teu filho. Você tem que enxergar o teu filho como Deus enxerga. Você não tem que bater boca com o teu vizinho. Você tem que enxergar as coisas como Deus enxerga. E Deus muda todas as coisas, porque Ele ama você. Ele me ama. Deus não é contra você. Mas nós temos que ouvir a voz. Lembra domingo eu contando aquela história do fazendeiro que perdeu um relógio muito caro, e ele tinha um sentimento, um apego por aquele relógio. E ele perdeu no celeiro. E ele procurou e não encontrou. E chamou umas crianças e disse, olha, entra no celeiro, procura para mim um relógio. Quem encontrar o relógio vai ganhar um prêmio. E as crianças entraram e procuraram e não encontraram. Aí um garotinho falou, deixa eu tentar. Ele entrou sozinho no celeiro. E daqui a pouco ele veio com o relógio. Mas como você conseguiu encontrar o meu relógio? Se todo mundo procurou. Se eu procurei pessoalmente. Aí ele disse, simples. Eu sentei e fiquei quieto. E fiquei buscando ouvir o tic-tac do relógio. Quando você está cheia de pressão das suas emoções, você não consegue ouvir a voz de Deus falando com você. As suas emoções gritam alto e você ouve as tuas emoções. Não ouça as tuas emoções, ouça a palavra de Deus, ouça a voz de Deus. Não importa o que o mundo diz para você, se você confiar em Deus, tudo vai mudar. Não existe nada que Deus não possa fazer. Nós temos que edificar a nossa fé. Olha só Isaías 40. A partir do versículo 6, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. A glória humana passa. Diz a nossa vida natural é como a erva. E a glória que essa carne tem, passa. Murcha, acaba. Napoleão Bonaparte, nossa, um homem conhecido na história. Mas ele passou. Onde será que está Napoleão nesse exato momento na eternidade? Será que ele fez a boa escolha por Cristo? Porque se ele não fez, apesar de toda a glória que ele teve,
Ele passou e murchou e seguiu a trajetória de um homem natural. Nós podemos citar inúmeros homens famosos que passaram. Passaram. Você está passando por esta geração. Você tem que valorizar a sua vida. A sua vida tem valor. Você não é qualquer pessoa. Você custou a vida do Filho de Deus. Um preço altíssimo. As pessoas podem não te valorizar, mas Deus te valoriza, Deus te chama, Deus te ama. Você vai jogar a sua vida assim, de qualquer jeito? Deixar o diabo pisotear? Quando você tem o amor de Deus disponível para você, você vai abrir mão? Ou você vai se agarrar à palavra e dizer, não, a palavra de Deus é a minha verdade. A palavra de Deus, eu creio nela. Eu vou me agarrar nessa palavra. E não importa o que os meus sentidos naturais falem para mim. Eu vou pegar a palavra e vou praticá-la na minha vida. Olha só. Ele continua dizendo, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus é a verdade, ela não muda. Pega o Salmo 19 comigo. Volta um pouco. Olha que interessante esse salmo. Quando você pega Tiago, ele fala assim, que você não deve ser um ouvinte negligente da palavra. O que é o ouvinte negligente? Ele ouve, mas ele não pratica. A palavra diz, Rita, resista ao diabo, ele vai fugir de você. O diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Eu tenho que resistir ao diabo de que jeito? Com a verdade. Eu pego a verdade, que é o meu escudo, eu resisto a ele confessando diante da mentira que eu estou vendo a verdade. Quem você é, Rita, segundo a palavra? Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou coroada de graça e misericórdia. O Senhor um dia foi enfermo naquela cruz para que eu pudesse andar sarada. Um dia o meu Jesus se tornou pobre momentaneamente para que hoje eu fosse uma mulher próspera, abençoada. Não é porque eu tenho uma porção de dinheiro no meu bolso, porque de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Ele cuida de mim. É você deitar na sua cama e pensar, o Criador do universo, que criou todas as coisas, Ele me ama, Ele é meu Pai. Eu escolhi ser família de Deus. Ele me protege, Ele me guarda. Ele tem um caminho sobremodo elevado para mim. Eu só tenho que confiar nele, conhecer a palavra dele e confessar essa palavra como a mulher sunamita. Lembra da sunamita? Único filho. Ele morre. Aí chega o marido. Ela está toda arrumada e diz, onde você vai? Eu vou atrás do profeta. Mas hoje não é dia de reunião? Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Tudo está bem. Ela não contou para o marido, o pai da criança, que o filho havia morrido. O peixe morre de que jeito? Pela boca. O que você fala? Sabe aquelas brigas de marido e mulher? E na hora, ou o marido ou a mulher liga para a mãe. Mãe! E conta, e conta, e conta. Enche o coração da coitada da mãe de um monte de veneno. Aí chega na hora do almoço, ela faz as pazes com o marido e a mãe está toda cheia de veneno contra o marido. Não pode nem olhar mais para o marido. E ela está de beijos e abraços. Quem fez a confusão? Ela. Porque ela ficou tão cheia de emoção que ela contou tudo para a mãe. E agora? Mãe, ele é bonzinho? Mas como ele é bonzinho? Você não me contou que ele te bateu? Olha a confusão. Quem arrumou a confusão? Ela. Falou que não devia, na hora da raiva. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Preste atenção naquilo que você fala.
Porque tem coisas que para você voltar atrás é um longo caminho. Ninguém sabia, você que contou. E a sunamita foi ao encontro do profeta. E no caminho perguntou, e aí, tudo bem, sunamita? Tudo vai indo muito bem. Ele estava agarrado a uma palavra. Fale a palavra, confesse a palavra. Não fale derrota. Não deixe o diabo te encharcar de temores, medos, raiva, ódio, vingança, sentimentos ruins. Perdoe as pessoas. Se você quer arrumar uma grande encrenca na sua vida, guarde mágoas, ressentimentos. Você está encrencadíssimo. Porque a falta de perdão viola a graça de Deus. Favor imerecido. Deus que é Deus te perdoa porque você não pode perdoar outra pessoa. Perdoa. A falta de perdão faz mal só para você. Olha o Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus. Se você olhar para o céu, a glória de Deus, Ele criou todas as coisas. Agora pensa, o Criador de todas as coisas não pode resolver este problema para você? Não pode resolver isso para você? Ele criou todas as coisas. Você acha que Ele não vai fazer nada por você? Ele já fez. A glória de Deus, você olha para o céu. Quando você passar por aquela porta daqui a pouco, olha as estrelas. Deus criou tudo isso. O que é o meu problema perto disso? Nada. O problema é que você quer fazer por merecer. E é de graça. Não é porque você merece. É porque Ele te ama. É porque Ele quer fazer por você. É você aceitar e você olhar e falar, nossa, o Criador do universo é meu Pai e Ele me ama. Ele tem tudo sob controle. Ele pode fazer o impossível para mim, porque Ele me ama. E Ele continua, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Tudo que você vê foi criado pelo poder da palavra de Deus. Pega Mateus 24 comigo. Só para você ver. Mateus 24, versículo 35. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus está firmada no céu. Você pode agarrar a palavra. Quando você está lá na sua casa, você diz, mesmo que o seu coração está apertado, tudo dando errado, você olha para você mesmo, você pensa, o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Nada vai me faltar. Ele é o Deus que me sara. Ele é o Deus que é o provedor da minha casa. Eu não vou ter medo. Ele é o meu bom pastor. Analisa bem esse versículo. Ele é o bom pastor. Ele refrigera a minha alma. Ele faz o bem para mim. Do que eu vou ter medo? Do quê? Ele muda os dias, as horas, o tempo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E você está indo rumo à eternidade. O que a palavra de Jesus diz? O seguinte, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. O que eu busco primeiro? O reino de Deus que está dentro de mim. E o resto que todo mundo corre atrás, me será acrescentado. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. É você olhar para você mesmo e dizer, Deus é bom para mim. Deus não é contra mim, Ele é por mim.
Olha só, continuando, vamos lá, Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui. Você pode confiar em Deus, porque a palavra de Deus não vai passar, nunca. Você pode confiar em Deus, Ele nunca vai falhar com você. Ele é imutável, Ele não muda de ideia. Ele não quer te machucar nessa noite. Ele quer te curar, te salvar, te batizar com o Espírito Santo, tirar o fardo pesado de cima de você e de mim. Você tem que correr para Ele, não correr de Deus. Pega 1 Pedro, lá no final da Bíblia. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 24. A palavra de Deus está firmada. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina o seu caminho. Todas as vezes que você faz segundo a palavra de Deus, a sua vida muda. Quando nascemos de novo, aceitamos Jesus, nascemos de novo. O segundo passo importantíssimo que Jesus diz é você ser batizado com o Espírito Santo. Por que você tem que ser batizado com o Espírito Santo? Para você ter poder. Porque Deus sabe que o nosso adversário, o diabo, tem muita astúcia. Se você não se fortalecer no seu íntimo, você vai ser presa fácil para toda doutrina errada, mentirosa. E doutrina errada mata e leva para o inferno. Você crer em algo que Deus não diz. Você nasce e o mundo vai pintando dentro de você uma imagem de Deus, uma imagem errada, segundo os valores do mundo. Sabe aquelas coisas que os pais dizem para as crianças? Olha, Deus vai te castigar, menino. Deus vai te castigar. E a Bíblia diz que Deus castigou alguém no seu lugar. Castigou o próprio filho dele para não ter que te castigar. Não é Deus que manda o homem para o inferno. Foi Adão que colocou o homem direto para o inferno. Você tem que entender a verdade. A verdade nos liberta de enganos e mentiras. Não é Deus que dá a doença. Deus veio tirar a doença. Jesus veio tirar a doença do homem. As obras do diabo, ele veio desfazer as obras do diabo. Você tem que entender a verdade. Deus quer que você tenha uma vida de derrota? Não. Ele olha para você e te ver campeão. Aí você precisa crer nele, confiar nele, amá-lo, ter prazer nele. Esses dias uma pessoa pediu para mim, falou, Rita, manda para mim umas orações, grava umas orações, manda para mim para que eu dê para uma pessoa, ela está em dificuldades, ela ficar repetindo. Aí eu disse, não vai funcionar. Ela vai ficar com mais raiva de Deus. Por quê? Porque a palavra funciona para quem crê na palavra, para quem é nascido de Deus. Não adianta você andar com uma pessoa que tem N crenças na cabeça e falar, repete essa oração, ó, fica lendo o Salmo 23 todo dia, ela vai ler, como ela lê qualquer coisa. Não vai funcionar. Porque aquilo ela não tem a vida, ela não quer Deus. Ela quer simplesmente resolver o problema dela, ela quer continuar do jeito que ela está. Sabe aquelas pessoas que chegam para você e dizem, olha, eu estou com um problema, é meu marido, ora por ele. Meu marido é o meu problema, ora por ele. Mas não é o seu marido que está aqui na minha frente, é você. Você que está aqui. O seu problema não é o seu pai. O seu problema não é a sua mãe. O seu problema não é o seu filho. O seu problema é você mesmo.
Você é o seu problema. É difícil de você entender isso. Mas o problema que você enfrenta está em você mesmo. É a maneira errada que você pensa. Se você pensa errado, você crê errado. Crendo errado, o final que você espera você não vai ter. Então o que nós precisamos? Ter intimidade com Deus. Crer nele, pegar a palavra, confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Olha só, 1 Pedro 1, 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Mesma coisa que nós lemos lá em Isaías 40, está escrito aqui. O Antigo e Novo Testamento. O Antigo é sombra, o Novo é a verdade, é o real. Não adianta você ficar olhando o Antigo Testamento, as práticas antigas da antiga aliança. Você vive hoje uma nova aliança. A graça do Senhor te alcançou, favor imerecido. É de graça. Simplesmente é você erguer as tuas mãos e adorar a Ele, porque Ele já te deu todas as coisas. Pai, muito obrigada porque Tu és o Senhor que me sara. Obrigada, Pai, Tu és o Senhor que me prospera. Tu és o Senhor que restaurou a minha casa. Tu és o Senhor da paz. É o Senhor que promove a paz entre eu e o meu marido. Muito obrigada, Pai. O Senhor promove a paz dentro do meu lar. Eu te louvo por isso, Pai. De graça. Simples assim. É você verbalizar a palavra de Deus. E andar segundo essa palavra. Pega Isaías 55. Olha só aqui. Eu vou terminar a reunião nessa noite com Isaías 55. Eu vou ler do versículo 6 até o versículo 13. E esta palavra é poderosa para mudar a sua vida hoje, se você quiser. Essa palavra muda a sua vida. Se você crer nessa palavra e praticá-la para você. Lembra, esquece os outros. É você. Não importa o outro, você busca Deus, você deseja Deus, você quer Deus. E por sua causa, tudo será transformado e mudado. Deus não pode falhar. Deus é amor. É o coração do homem que tem que ser quebrantado. Não existe nada nessa noite que eu possa dizer para Deus, Deus, eu prometo. Jesus pisou sozinho o lagar. Ninguém poderia pisar. Nem toda a sua bondade faria você entrar no céu. Não é porque você é bom. Lembra daquele jovem rico? Chegou, disse, bom mestre, para Jesus. Ele disse, por que me chamas bom? Só existe um que é bom, o meu Pai Celestial. Por que me chamas bom? Você não é bom. Bom é Ele. Deus é bom. Ele te amou primeiro. Não existe nada que você possa fazer que possa superar o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nada. Ele já pagou um preço. É você pegar isso e andar nessa verdade. Não olhar a sua fraqueza. Olhar a força dele, e você vai avançar de glória em glória. Olha Isaías 55, a partir do versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por que enquanto se pode achar? Vai chegar um tempo que você às vezes não vai nem ter tempo para buscá-lo. Quando você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração. Aceite a verdade. Agarre a verdade enquanto você está ouvindo. Não endureça o teu coração.
Porque você não sabe o que vai suceder amanhã. Hoje você ouviu a voz de Deus te chamando, aceite essa verdade. Agarre essa verdade. Deus te ama. Ele ama você. Ele quer entrar na sua vida e mudar todas as coisas. Aí ele continua dizendo: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele quer que você se converta a uma religião? Não. Que você se converta ao Senhor. Jesus não prega religião. Jesus não veio pregar religião. É só você ler os evangelhos. Ele veio trazer para você uma mensagem poderosa. E a mensagem dele é a seguinte: você quer que o meu pai seja o teu pai? Eu quero que o meu pai seja o teu pai. Você quer fazer parte da nossa família? Porque cristianismo é família, não é religião. Todos nós somos irmãos em Cristo. Temos um único Pai. E tudo que Deus fez para Jesus, faz para você e para mim. Não faz acepção. E olha o que ele diz aqui: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Deus não pensa como você pensa. Em Jeremias 29:11 ele diz: eu tenho pensamentos bons a teu respeito. Eu tenho pensamentos de paz a teu respeito. Eu não penso mal de você. Eu tenho pensamentos bons a teu respeito. Agora para e pensa. Se Deus pensa as coisas boas de você, por que você pensa mal de você mesmo? Por quê? Não tem lógica. Deus que é Deus pensa coisas boas de mim. É a sua carne que mente para você. Deus não pensa o mal a teu respeito. Deus não quer o teu mal. Não seja muito dura com você mesmo. Tem um versículo na Bíblia que eu amo. Está lá em Romanos 2:1. Segura, vamos lá um pouquinho. Eu vou voltar aqui. Olha como que Deus nos aconselha. Romanos 2:1. Eu sempre me lembro desse versículo. Segura Isaías 55 que eu vou voltar. Romanos 2:1. Você não quer ser julgado? Eu não quero ser julgada. Então não julgue ninguém. A carne de um homem é terrível. A nossa carne, ela é corrupta. Não confie na sua carne. Ela mente para você. Romanos 2:1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então não julgue. Sabe assim, você chega e fala: fulano é mentiroso. Ah, é? Você não mente? Ah, eu sei porque eu conto umas mentiras, mas eu sei por que eu minto. A minha mentira é diferente, mas você mente. Então não julgue o outro. É simples assim. Não sou o que estou falando, está escrito na Bíblia. Percebe como a gente tem que começar que o seu inimigo é você mesmo, sua carne é tua inimiga? Que o teu problema não é o outro, é você? O peixe morre de que jeito? Pela boca, falou demais. Quem fala demais ouve o que não quer. Se falasse menos, não se metia em rascada. Nós temos que aprender a falar aquilo que convém. A Bíblia diz assim: não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, palavra que não edifica, palavra que não vai trazer algo bom, porque você fala. Não fale.
Isaías 55, continuando. Versículo 9. Isaías 55, ele está dizendo: busque a Deus de todo o teu coração nessa noite. Não se firme no seu próprio entendimento, porque Deus pensa muito diferente de você. Se agarre a essa verdade, essa palavra poderosa. Ele diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque o homem natural nunca pensa como Deus pensa. Você que nasceu de novo, você pensa como Deus pensa. Você tem a mente de Cristo. Ele compara a antiga natureza com a nova natureza. A antiga natureza não entende as coisas do Espírito. Para ela é loucura. Para ela perdoar é loucura. Para ela abençoar uma pessoa que persegue a ela é loucura. Ela não entende. Ela paga o mal com o mal. Ela não consegue pagar o mal com a prática do bem. Ela não entende. É por isso que ele fala, os meus pensamentos são mais altos. Olha só, continuando. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Quando você fala a palavra de Deus, ela tem poder na tua boca, porque você crê na palavra. Então, o que você tem confessado a respeito das coisas que você tem enfrentado? Fale a verdade. Qual é a verdade? Está escrito na palavra. Vamos imaginar que você tem um problema sério para resolver. Vida financeira, relacionamento, não importa qual seja. Se você ficar olhando as circunstâncias e só ficar falando o que você enxerga, não é a palavra. Você tem que descobrir o que a palavra fala para mim. Estou atribulada. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor refrigera a minha alma. Obrigada, Pai. A tua palavra diz que aos teus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. A tua palavra diz que a tua palavra corre velozmente sobre a face da terra e ela cumpre exatamente aquilo para a qual ela foi designada. A tua palavra cura, a tua palavra sara, a tua palavra batiza com o Espírito Santo, a tua palavra prospera. Você está lá no teu quarto, Pai, eu te louvo, porque a tua palavra é a minha vida. A tua palavra abençoa o meu trabalho, a tua palavra me enriquece. É você que fala, lá no seu quarto, não é para ninguém, é você e Deus. Não é fantástico? É de graça. Não custa nada. E tem frutos poderosos da palavra. Olha só, continuando. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. O que está dizendo? E quando você busca a Deus e começa a confessar a palavra de Deus, a palavra vai criando, vai na tua frente, derrubando as barreiras. E você vai colher frutos da sua confissão da palavra. Isso não é poderoso? Não é fantástico? Então por que você chora? Por que você reclama? Se existe uma palavra que é real, que é eterna, que é eficaz, que produz milagres na sua vida, não chore mais. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Porque você vai... Olha só, o Salmo 126, eu prometo que eu termino com ele. Olha o versículo 5. Salmo 126, versículo 5. Não confesse aquilo que você está vendo. Confesse a palavra.
Se você quer ficar firme, edificar a sua fé, passe tempo orando no Espírito Santo. É sério. Quando você ora em línguas, a sua fé é edificada. Você fica guardado no amor de Deus que é Cristo. A sua mente tem outro entendimento. Você enxerga as trevas que estão em você mesmo. Salmo 126, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Em meio a toda aquela confusão, Abacuque confessava a derrota, ele diz, não, mesmo que não haja gado, mesmo que tudo esteja dando errado, eu continuo dizendo, Pai, Tu és santo, Tu és tremendo, eu me alegro em Ti, Tu és a minha força, eu confio em Ti, eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio na Tua palavra, e a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra cura, a Tua palavra prospera, a Tua palavra me abençoa, eu creio na Tua palavra, Senhor, eu confio na Tua palavra, e tudo o que eu preciso hoje é do favor do Rei, é do favor do Rei, não é do favor de pessoas, é do favor do Rei, é do favor de Jesus. Você não depende de pessoas, você não vai sofrer consequências como o mundo sofre, porque você crê na palavra de Deus. Amém? Que seja uma noite poderosa para você. Não ande por vista, ande por fé. Confesse a verdade de quem você é. Você é cercada com alegres cantos de livramento. O Senhor colocou um canto de vitória dentro de você. As suas emoções estão mentindo para você. A verdade é que a força do Senhor é tua alegria. Amém?